Eu sou o Júlio de Lima, especialista em testes de software com mais de 12 anos de experiência na área e fundador do programa de testes e qualidade de software. E dentro desses episódios aqui do MPM, eu venho até você para te trazer estratégias, dicas para ajudar você a conseguir alavancar a sua carreira e aumentar o seu salário em mais de 30%. E a gente tem aqui essas estratégias voltadas à mudança de posicionamento e a preparação da sua carreira, de modo que você consiga então ter mais sucesso aí na busca desse seu objetivo, que é de conseguir alavancar sua carreira e de ser melhor remunerado por isso. Dentro desses episódios também, eu peço a vocês que vocês tenham aí pertinho de você algum lugar onde você possa fazer anotações, seja no seu computador, seja no seu bloquinho de notas de papel, mas que tenha aí algum ponto onde você possa colocar essas dicas para que você já possa começar a utilizá-las no dia seguinte que você estiver no seu trabalho. Ou, para você que está começando agora, que você tenha aí também uma oportunidade de conseguir já entrar dentro dessa área com o pé direito. Dentro desse episódio, a gente vai falar sobre como ter uma carreira em teste de software sólida. E uma carreira sólida ela é composta aí por alguns fatores e também depende de um conhecimento sobre o contexto também histórico da profissão, para que você possa entender como realmente firmar os seus passos, firmar os seus caminhos, de modo que você consiga entender e que isso faça com que você consiga ter essa carreira sólida. Então, vamos começar aqui por falar um pouco sobre esse contexto histórico, né, da carreira em si, da profissão, e também meio que estabelecer aqui entre nós o que a gente está querendo dizer com essa solidez, né, com essa carreira sólida, ok? Bom, quando a gente fala sobre uma carreira sólida em teste de software, quer dizer que você não vai precisar entrar na área hoje e vai precisar já pensar em outro plano de como sair dela daqui a alguns anos. Ter uma carreira sólida é você investir o seu tempo, o seu esforço em uma carreira que você sabe que, se você se comportar de uma certa forma, você vai conseguir preservar essa sua profissão, esse seu trabalho e continuar crescendo frequentemente. E eu digo para vocês que esse é um dos pontos que muitas pessoas precisam conhecer de modo a conseguir continuar crescendo. Eu acho que esse é um ponto que hoje, inclusive, diferencia alguns de vocês. Que é o seguinte: pensando assim num contexto histórico, a gente, dentro da área de teste de software, passou por uma série de mudanças. Eu vou dar um exemplo para vocês. Lá no começo, né, da minha história em teste de software, era interior de São Paulo, e a gente não conhecia empresas da cidade que tinham alguém atuando com a profissão de testes de software. Não existia, pelo menos nas empresas mais conhecidas da cidade, empresas de tecnologia, um papel formal de analista de testes. Não existia isso. Era algo muito novo, era algo, muito inovador para aquela região. E eu estou falando aqui, não estou falando aqui de muitos anos não, estou falando aqui de 2009, né? Já naquela época, para aquela região era algo que ainda então não existia a formalização, não era algo formal ainda, né? Mas eu me lembro de já ter conversado com pessoas que são mais antigas do que eu na área de testes e que dizem que, puxa, a gente já trabalhava com testes já muito antes desse período e realmente, né, faz sentido. Conversando com outras pessoas que são mais antigas de carreira no Brasil, tem pessoas que têm registro já atuando em teste de software antes mesmo do ano 2000 em si, no Brasil. Porque se a gente for pensar, né, aqui fora, Estados Unidos, que é onde eu moro hoje, ou em outros países, realmente a gente tem histórico de outros profissionais de teste de software que já interagiam, falavam sobre o tema antes mesmo desse ano. Então já existia, mas no Brasil começou a se formalizar, né, de uma maneira, vamos dizer assim, há muito pouco tempo, falando aqui em torno de 20, 25 anos mais ou menos. Né? E para o interior de São Paulo, que era onde eu morava, poxa,
né, na cidade onde eu morava, 2009 ainda era algo muito novo. Toda profissão que é uma profissão nova, ela leva um certo período até conseguir encontrar uma maturidade. E essa maturidade, ela geralmente está envolvida diretamente ao contexto no qual aquela profissão é empregada. No nosso caso, né, lá no interior de São Paulo, a gente tinha ali a profissão então do analista de testes interagindo ainda em forma de um analista de suporte. Então, quem era a pessoa responsável por testar o software era um analista de suporte. Ele atendia uma ligação de um cliente, esse cliente reportava para ele um problema, ele ia lá e descrevia esse problema numa ferramenta. Essa ferramenta então estava conectada com os desenvolvedores que trabalhavam naquela empresa. Esses desenvolvedores pegavam aquele problema, analisavam o problema, então corrigiam o problema. Depois de corrigir, devolvia-se então aquele software, uma nova versão daquele software para o analista de negócios que abriu o chamado. E esse analista de suporte então ia retestar aquilo para depois repassar para o cliente. Esse era o papel de testes que existia lá atrás. E nem era chamado de analista de testes ou de testador ou de qualquer outra, né, forma de definição desse papel. Era um analista de suporte. E ele só testava porque foi ele que abriu o problema. E por isso voltava para que ele ou que ela conseguisse então retestar aquele problema e tentar identificar se era ali, né, se havia ali então sido sanado aquele problema. Não existia modelo formal, processo formal, ferramentas de teste para conseguir suportar essa atividade. Por quê? Porque a principal atividade não era nem testes, era a pessoa atendendo o telefone, conversando com os clientes, tentando contribuir com eles para que eles resolvessem, tivessem seus problemas resolvidos. Basicamente era assim. Interessante, né? Interessante porque para as pessoas que eram gestores e que estavam lá nessa época, entendiam que testar software era algo que era muito simplório, era muito trivial. Por quê? Porque a pessoa testava enquanto estava no telefone. Então o analista de suporte estava lá no telefone conversando com alguém e ao mesmo tempo estava lá clicando para saber se o software já estava funcionando. Era algo muito trivial. Pensa num gestor que ficou anos e anos trabalhando dessa forma, ouvindo o analista de suporte dizer: terminei os testes, terminei os testes, terminei os testes. Essa pessoa ela acaba por incorporar na sua mente que testar é algo simples. Estou entendendo aqui mais ou menos o problema. Geralmente, a pessoa que vai mais pressionar você são os gestores. E se o gestor não sabe do que é o seu trabalho, fica muito difícil dele conseguir entender que o seu trabalho é diferente daquele trabalho que era executado lá atrás por pessoas que nem eram profissionais em testes. Por mais que eles tinham boa vontade de poder contribuir, de ajudar para a qualidade do software, ainda assim eles não eram especialistas naquilo, entende? Beleza. Mantenham isso na cabeça, essa construção do que é testes na cabeça dos gestores. A gente avança um pouco mais e a gente começa então a ter no Brasil uma formalização mais frequente do papel de teste de software. E isso definitivamente assim, foi construído por profissionais que já atuavam no Brasil com teste de software antes e que palestravam e que davam cursos e que, ofereciam certificações. São profissionais que foram lá atrás, lá cortando mato mesmo e, evangelizando, demonstrando para as pessoas, para as empresas, que teste de software é algo formal. É realmente algo que é formal, É algo que é uma profissão, que é um trabalho que é realmente que exige pensamento, estratégia, planejamento, né? Uma dessas pessoas que estavam lá cortando esse mato todo aí foi o meu mentor, Cristiano Caetano, né? Lá atrás, oferecendo treinamentos, oferecendo artigos, oferecendo palestras, workshops gratuitos para a comunidade para ajudar a fortalecer e dando consultoria em empresas e mostrando para eles, vocês ainda não estão adaptados ao que é necessidade para essa determinada disciplina.
olha, isso daí não é testes formais, isso é um teste informal. Há uma diferença, pouca eficiência, né? Pouca probabilidade de conseguir dar certo, de entregar um software com qualidade para os seus clientes, entende? Então, foi fortalecendo e criando essa perspectiva mais formal de teste de software. Enquanto isso, universidades, cursos de graduação ainda não ofereciam teste de software como sendo algo que fazia parte dos seus cursos oficiais. Então, o que acontecia? As pessoas iam se formando em análise e desenvolvimento de sistemas, engenharia de software e diversas outras disciplinas, e essas pessoas que iam se formando, eram pessoas que iam se formando, mas que não sabiam também muito bem sobre testes de software e nem sobre isso ser uma disciplina formal. O que eles aprendiam que era teste? Qualquer coisa que alguém denominasse testes. Vou testar essa caneta aqui, quero saber se eu consigo abrir ela. Opa, abri, vou ver se eu consigo fechar. Fechei, testei. Entenderam? Não foi um teste formal, um teste, sabe, pensado através de uso de técnicas, uso de estratégias. Não, empregou-se a palavra testar. Essas pessoas que se formaram sem ter uma base de testes muito forte lá dentro da universidade, não conseguiriam posteriormente entender o quanto o teste de software precisa ser uma atividade formal, uma atividade estruturada aqui, né? Tem pessoas que estão trabalhando para realmente fazer um trabalho de maneira eficiente, eficaz. Até aqui, então, a gente começa a entender que hoje em dia podem existir muitas pessoas que trabalham com você e que são pessoas que não fazem a menor ideia do que é teste de software de maneira formal. Elas sabem do emprego da palavra testes de uma maneira mais informal. Entende? Elas não sabem muito bem sobre o que é a carreira em teste de software. Elas acreditam saber, porque elas vinculam a palavra testes ao que nós, profissionais de teste, chamamos de testes de software. E quando elas fazem essa interpretação leva elas a entender qualquer coisa, menos o que é realmente teste de software. Então, às vezes tem alguém no seu time que é uma pessoa super sênior, ou é um líder, é um diretor, é um gerente. Ela chega para você e sabe falar com eloquência. Ela fala: olha, nós aqui sabemos muito bem sobre testes de software e hoje viemos aqui te oferecer aqui essa grande oportunidade. Você fala: caramba, é agora que eu tenho uma oportunidade. Aí quando você vai ver a oportunidade, é uma oportunidade de você documentar manuais de utilização do software. Aí você pensa assim: mas esse trabalho não é um trabalho de testes, né? Não, é sim. É um trabalho de pessoas que testam software. E você fala assim: não foi muito bem isso que eu aprendi, não. Tipo, meu trabalho ele tem outras formas de atuação. Não, isso daqui é testes. Aqui a gente chama de testes, isso daqui é testes. E provavelmente você não entende muito bem de testes. E aí, se você não tem profundidade do conhecimento dos seus fundamentos, da sua profissão, se você não tem conhecimento sobre as bases que formam a sua profissão, o que acontece? Acontece que você, de tanto ouvir, pode acabar, né, absorvendo aquilo e dizendo: caraca, é verdade, eu, como sendo testador, tenho que documentar os softwares. Por quê? Porque te falta uma base sólida da sua carreira. E com esse mercado que não entende bem sobre teste de software, você acaba por ter o conhecimento sobre testes deturpado. Ausência da base sólida da sua carreira te leva a fazer qualquer coisa que não é teste de software, sem muitas vezes nem saber que você está fazendo alguma coisa que é errado, ou alguma coisa que está pouco eficiente, ou alguma coisa que poderia ser melhor, mas você não sabe. Por quê? Falta base sólida para sua carreira em testes. Tem muitas pessoas que vêm para conversar comigo e dizem assim: Júlio, eu estou vendo que a carreira em teste de software está acabando.
Ah, Júlio, eu não gosto muito da minha carreira em teste de software. Ah, Júlio, eu não sei muito bem se é isso que eu quero para minha vida. E eu pergunto, me dê alguns exemplos sobre o seu dia a dia. E as pessoas falam de coisas que não tem nada a ver com testes. Ah, não, lá no meu trabalho a gente está criando... Lá no meu trabalho a gente está criando documentação para o sistema. Ah não, lá no meu trabalho a gente está escrevendo critérios de aceitação para uma história, porque o PO não tem muito tempo. Ah não, lá no meu time a gente está escrevendo histórias de usuário. São todas coisas que, sabe, você não é uma responsabilidade sua como sendo alguém de testes. Mas você não sabe, por quê? Porque você não tem a base sólida. Porque você não estruturou a sua carreira. E aí vão te passando tantas coisas que não tem nada a ver com a sua profissão, e você começa a achar que a sua profissão não é uma profissão que, sabe, que é tão interessante, sabe, que vai te trazer aquele alavanco que você precisa para sua carreira. Mas você ainda não percebeu que você está fazendo outra profissão que não é a sua. Mas por quê? Porque você não entende qual que é o seu papel. Você não entende quais são as suas atividades. E você não entende por quê? Porque o que o mundo te mostrou sobre testes de software é diferente daquilo que é teste de software na real. Mas Júlio, como é que eu consigo entender qual é o meu papel em teste de software? Você tem diversos livros, você tem diversos artigos, você tem diversos posts que estão, em sua grande maioria em inglês. Tem também em português, mas então a sua maioria é em inglês. E você tem uma fonte de conhecimento muito grande lá no meu YouTube, lá no canal Júlio de Lima, procura lá depois no YouTube, tem lá muito conhecimento gratuito para você entender qual é o seu papel em teste de software. Vai lá e assiste. Você vai começar a entender. E quando começar a entender, você vai começar a mudar dentro do seu dia a dia de trabalho. E você vai até pegar algumas referências. E você vai começar a pesquisar mais, e você vai começar a fortalecer mais ainda a sua base em testes de software. E essa base é o que te traz a solidez da sua carreira. Entendeu até agora, né? Então a gente teve lá atrás uma preparação para a formalização, uma compreensão incorreta do que era testes, uma ausência de preparação acadêmica sobre testes de software, uma série de pessoas que acreditam saber sobre testes, mas que não sabem e por isso estabelecem coisas ou processos dentro do seu dia a dia que não estão em acordo com o que teste de software é na real, e hoje você se encontra numa posição que você não entende muito bem sobre a sua carreira. A forma de resolver isso? Buscando conhecimento. Meu canal do YouTube é uma grande fonte para que você consiga buscar esse conhecimento. E de lá você vai ficar sabendo sobre outros pontos que você precisa estudar também. Se você não encontrar lá dentro, você pode buscar em outras fontes e começar a expandir mais o seu conhecimento e isso fortalecer a sua base. Por que essa base é tão importante, Júlio, para a solidez da minha carreira? Pelo seguinte, porque quando você conhece o seu papel e sabe o que você faz, o que você não deveria fazer, quando você faz, quando você não deveria fazer, como você interage, como você não deveria interagir, isso faz com que você, ao estar em um novo projeto, estar em uma nova empresa, estar em um novo time, por mais que tenha alguém lá que é um super gerente, um super diretor, quando ele estiver falando alguma coisa que não tem nada a ver com o que você entende como sendo a sua carreira, você vai levantar a sua mão e com fundamentos vai explicar o porquê que aquilo que essa pessoa está falando está incorreto. E quais são as boas práticas, e como é que se estrutura teste de software da maneira correta. Entende qual que é a diferença aqui? Uma base não sólida, uma carreira que não é sólida, uma carreira que é construída em cima da areia, ao invés de ser construída em cima de pilares firmes, ela sempre vai se deixar levar pela interpretação dos outros. E a interpretação dos outros, posso dizer isso com certeza, em sua maioria é misturada. As pessoas elas acabam por acreditar que a palavra testes significa testes de software, e não é.
né? Existe uma disciplina por detrás da palavra teste de software e essas pessoas não conhecem, então elas acreditam que testes é aquilo que elas viram em seu dia a dia, ao invés de se fundamentar em o que, né, a gente já tem de literatura, de artigos, de cases, de palestras, de, sabe, busca incessante por melhorar a disciplina de teste de software. Beleza, né? Até aqui então fica mais claro para você saber o porquê que hoje em dia a gente ainda tem tantas pessoas que não conhecem muito bem a sua base, a base da sua profissão. O que isso leva? Isso leva a ter diversas interpretações do que é a disciplina de teste de software. Quer ver um exemplo que interessante? Aqui, assistindo esse vídeo agora, devem ter diversas pessoas que já passaram por mais do que uma empresa atuando como analista de testes. Tipo, você entrou para a primeira empresa e migrou para a segunda. Pronto, a partir daí você já está dentro desse meu grupinho aqui que eu quero conversar agora, tá bom? Para você que já migrou, já mudou da sua primeira empresa como testador para uma segunda empresa, você vai perceber que a forma com que as pessoas entendem testes de software muda de uma empresa para outra. Às vezes é empresa do mesmo grupo, sabe? Sei lá, tem um grupo lá de empresas e ela tem duas empresas, mas você vai na empresa 1, interpreta teste de um jeito, você vai para a empresa 2 e interpreta testes de outra forma distinta. Em uma, você nem precisa saber programar. Na outra, você tem que programar muito, porque você vai usar isso muito no seu dia a dia. Em uma, você só executa testes. Na outra, você cria também estratégias de teste. Entende? Em uma, você é a pessoa que é responsável por todos os bugs que estão em produção. Na outra, a empresa já sabe que qualidade é algo que é responsabilidade de todos, mas que você tem a responsabilidade de investigar a qualidade. Entende? Muda muito. E essa mudança é por quê? Porque provavelmente dentro daquela determinada empresa, dentro daquele determinado time, existiam pessoas que poderiam não conhecer muito bem das suas bases. Poderiam não conhecer muito bem de qual era a sua profissão em si, o seu papel e a disciplina de testes no geral, no passado. E essas pessoas, quando foram estabelecer o processo de teste de software, estabeleceram um processo que é um processo que não é sólido. Entenderam? Quando você chega nesse novo time e que você vê aquelas distinções entre o que é as boas práticas de teste de software e o que está estabelecido, você pensa, puxa, isso não está correto. E quando você tenta falar, o que as pessoas falam para você é, agora já está estabelecido. Esse é o nosso jeito de fazer. E lutar contra isso é algo super complexo, né? Então, eu inclusive aconselho vocês que estão chegando numa nova empresa e que perceberam que o processo de teste não é tão bacana, primeiro aprende o processo deles, ganha, né, a confiança de todo mundo, mostra que você sabe trabalhar inclusive no processo deles e depois, né, com base em fatos e dados, começa a demonstrar o porquê que aquilo não está tão condizente com o que teste de software é. Entendeu? Por que isso? Porque dessa forma você está trazendo não só a fala, mas também o agir. E isso muda completamente o jogo. Ok? Mas há diversidade de interpretação de testes, porque geralmente as pessoas elas acabam por criar processos e elas nem têm ainda a base fundamental. Quer ver uma coisa que acontece muito hoje em dia? E que eu digo aqui para você que se você é gestor, se você é líder, se você é diretor, se você é recrutador, né? Acontece muito hoje em dia e a gente precisa evitar isso. Vou falar para você o que é. Profissionais contratando analistas de testes que são iniciantes, júniores, que ainda não conseguiram, sabe, obter experiência, aprofundamento no seu papel, fundamentação técnica sobre testes de software, sendo contratados para o que as empresas, os grandes líderes, gestores chamam de montar o processo de qualidade,
estruturar a nossa equipe, estruturar a área de testes de software. Tem um montão de pessoas que acabaram de começar na área ou que ainda não têm uma maturidade quanto ao seu papel, sendo convidados para fazer esse tipo de trabalho. Não, eu quero gostei de você, quero te contratar para você estruturar a área de qualidade aqui dentro da empresa. E a pessoa, ela nem estruturou ainda o seu papel especificamente, nem entendeu ainda qual que é a sua atuação. E ela chega lá dentro e, pela aquela questão do ego, caraca, você viu, me chamaram ali para estruturar a área de qualidade lá. Aquele afago assim, no ego, a pessoa fala, não, eu vou lá e vou estabelecer isso. E ela vai lá e estabelece a área de teste de maneira incorreta. Passa-se 1, 2, 3 anos, você é contratado e entra naquela empresa e vive algo que não foi estabelecido da maneira correta. Estão entendendo aqui? A variação de interpretação da área de teste de software hoje é algo que se dá, em sua maioria, por processos estabelecidos de maneira incorreta por pessoas que tinham a ausência da sua base em teste de software. Não tinha uma carreira sólida em teste de software ainda para conseguir contribuir com algo tão grandioso assim. E novamente, sabe uma coisa que gira muito assim na cabeça tanto de quem trabalha com teste como quem não trabalha? Teste de software é algo simples. Não é. Se fosse algo simples, você entraria lá no meu canal no YouTube e teria 3 vídeos explicando para você como é teste de software. Você entraria em outro lugar e iria, em uma empresa e teria apenas uma folha do Word explicando qual é o processo. Se fosse algo simples, a gente não veria pessoas que trabalham como analistas de testes de software ganhando 16 mil, 18 mil, 20 mil, 12 mil reais. A gente não veria, porque é algo simples. Se não fosse, se fosse algo simples, você veria robôs substituindo o nosso trabalho. A nossa profissão não existiria mais, mas não é assim que acontece. Se fosse algo simples, você não veria QAs sendo exportados para outros países aos montes. Vai olhar aí os melhores QAs que a gente produziu no Brasil. A maioria deles está lá fora. Entendeu? Elias Nogueira, Leonardo Galani, Rafaela Azevedo, todo mundo lá fora. Entende? A gente precisa entender que o nosso papel não é testar. Nosso papel é testes de software. É diferente. Tem uma disciplina por detrás. Tá? Volto a dizer. Quer aprender mais sobre teste de software? Vai lá no meu YouTube. No meu YouTube tem centenas de vídeos. Vai no meu Instagram, tem um monte de publicação mostrando para vocês mais detalhes sobre a disciplina de teste de software. Vai lá, procura livros sobre teste de software, você vai encontrar centenas deles. Procura sobre quais são artigos científicos sobre teste de software, nas principais revistas científicas, por exemplo, o I3E, você vai ver centenas, milhares de artigos científicos sobre a área. E muitas vezes a gente está aqui e quer alavancar a nossa carreira, e quer aumentar o nosso salário. E quando eu vou lá e falo para você assim, lê lá aquele artigo que tem 12 parágrafos. Você olha para o artigo e fala, não, é complicado demais. Não vai dar não. Lê aquele livro, tem muitas páginas. Não vai dar não. Olha lá, aplique essa técnica aqui na prática. No meu contexto não se aplica não. Vai lá, gasta mais horas aí assistindo quais são os conteúdos, essa lista, a playlist que eu criei para você. Não vai dar não. Entendeu? Por que isso? Porque a gente vive naquela crença do leitinho raso. Sabe o que é o leitinho raso? O leitinho raso é aquela interpretação rasa do seu papel, sem base sólida, entendeu? Que
que você pensa que você só tem que clicar, achar bug, reclamar de desenvolvedor e escrever Gherkin e aprender a automatizar testes com Cucumber. Estão entendendo? Isso é raso. Agora, quando você consegue entender que existe ciência por detrás do seu papel, aí você começa a progredir dentro da sua profissão e você começa a ascender. Tem um aluno, Rafael Bandeira, depois você pode pesquisar ele no LinkedIn, você vai ver. Rafael Bandeira, lá atrás, começou com um salário super injusto para o quão inteligente ele é. Só que ele não era só inteligente, ele não é só inteligente, ele é inteligente e dedicado. Ele é inteligente e busca realmente aquilo que ele quer. Ele é inteligente e ele ajuda as pessoas, ele discute, ele realmente quer entender qual que é o papel dele. O Rafa, ele teve uma progressão gigantesca, ele começou alavancando a carreira dele e conseguindo um salário de, 90% a mais. Depois ele conseguiu mais outra progressão, mais outra progressão, mais outra progressão, mais outra progressão. E hoje, quando você vai olhar para ele e para os custos, para o ganho que ele tem hoje, trabalhando remoto, de casa, lá na casa dele, né? Ganhando um valor, um salário extremamente, bom, sendo reconhecido pela técnica que tem, sendo reconhecido pelas pessoas que trabalham com ele. Por quê? Porque ele buscou a ciência por detrás do seu papel. Estão entendendo o que eu quero dizer? A gente precisa escolher ter uma carreira sólida, que é fundamentada em ciência, ou ter uma carreira rasa, que faz você ter medo a todo instante de ser demitido, que faz você ter medo a todo instante de estar falando alguma coisa que está errada, de faz você ter medo o tempo todo de liberar alguma coisa sem você ter feito o melhor que você poderia fazer, de não ter fundamentação técnica daquilo que você está falando, daquilo que você está fazendo. Entende? Isso é a ausência da ciência, a ausência de uma carreira sólida em testes de software. Quando a gente fala então sobre como mudar essa situação, eu diria para vocês que a gente tem 3 passos. Esses 3 passos são 3 passos que vão fazer com que você consiga entender o que você precisa fazer para que você mude o seu posicionamento, e mudando o seu posicionamento, você então deixar de ter medo de ser demitido, né? Você sabe que você pode ser demitido a qualquer momento, mas é você ter aquela consciência de que, por você ser conhecedor da sua profissão, né? É você saber que vai existir uma outra oportunidade que você vai conseguir buscar, entendeu? É você deixar de ter o medo de tomar uma decisão técnica, é você deixar de ter o receio de abrir a boca para falar algo, é você entender que você pode ir muito longe e que teste de software não é um degrau na sua carreira, para que depois você pule para outra coisa. Tem muita gente que acha que teste de software é um degrau. Eu subo aqui e viro testador de software e depois eu vou para Scrum Master, depois eu vou para PO, depois eu vou para desenvolvimento. Não! Teste de software é uma profissão que pode te levar muito longe, muito alto, para que você ganhe salários que realmente são salários muito bons. Não? Vou te dar um exemplo. Tem uma pessoa que eu conheço que ele é um diretor e que ele foi diretor de uma das principais consultorias em teste de software no Brasil. Esse diretor, da última vez que a gente se falou, ele estava recebendo R$28 mil para ser diretor de teste de software de uma empresa. Estão entendendo até onde que você pode chegar? Você pode chegar muito longe. A questão é, como é que você está construindo essa sua base sólida em teste de software?
Entendeu? Então, vamos lá então para quais são as 3 dicas que eu dou para vocês, para que vocês possam ter uma carreira sólida em teste de software. Novamente, sólida significa saber quem você é, se posicionar de maneira a demonstrar essa sua técnica e também entender que essa é uma carreira, não é só um começo, ok? Não é só um degrau, beleza? Então vamos lá. Primeira dica. A primeira dica é o seguinte: conheça os fundamentos da sua profissão. Conhecer os fundamentos da sua profissão não significa apenas ler os sílabos. Se você em algum momento da sua vida ver alguém falando assim, estude os sílabos. Os sílabos é o suficiente para que você consiga saber tudo sobre testes. Se você ouvir alguém falando assim, nos sílabos tem tudo sobre testes. Se você ouvir alguém falando assim, tire a certificação e você já será um testador completo. Se você um dia ouvir alguém falando isso, para de escutar na hora. Para quem é novo aqui, sílabus é um documento que é preparatório para uma certificação fundamental em testes. Ele é um resumo do resumo de uma série de obras, livros, artigos e outras fontes de informação, que foi um resumo disso. Então, se você acredita que um dia você vai estudar o resumo de algo e vai conseguir ter a sua base fundamental estabelecida, você está muito enganado. Está muitíssimo enganado. Por quê? Porque aquilo é só um resumo do resumo. Entender os fundamentos e fundamentar a sua base sólida da sua profissão é você ir lá nos sílabos e ler os sílabos, beleza? Chegar lá no final, você vai ver que tem lá referências. Você vai pegando uma por uma, que são livros com muitas páginas, são artigos com muitas páginas, são normas difíceis de ler às vezes, e algumas outras, alguns outros materiais que não estão completos. Você lê tudo isso e com base nisso você vê quais são aquilo que você está aprendendo e usa aquilo lá no seu dia a dia, ou rascunha treinando na sua casa. E quando você terminar de ler, vai ter outras referências. Você pesquisa essas outras referências. E aí você vai ver nomes de pessoas. Você busca quem são essas pessoas. E você lê quais são os posts dessas pessoas. E você estuda. E você reflete. E você aplica. E você estuda de novo. E você reflete. E você aplica. E você estuda de novo. Reflete e aplica. Estuda de novo. Reflete e aplica. E fica nesse flow aí. Sabe por quê? Porque não importa em qual nível você esteja em teste de software hoje, você sempre vai precisar aprender mais. Eu estou aqui falando para vocês, mas eu também estou aqui fazendo os meus estudos. Por que isso? Porque eu preciso ter fundamentos, ter base para falar o que eu falo e para agir da forma que eu ajo dentro do meu dia a dia. Tem muita gente que acha que teste de software é algo que é simples, volto a dizer, que é, trivial. Essas pessoas não entendem sobre teste de software. Você precisa buscar. Volto a dizer, dentro do meu YouTube tem muito conteúdo, muito. Estou tentando tirar o máximo que eu posso do que eu aprendi para colocar lá para vocês que vocês possam aprender mais. Então, busca, essa é uma boa fonte. E quando você ouvir eu falando o nome de algum pesquisador, pesquisa o pesquisador. Quando vocês ouvirem eu falando o nome de um livro, vai lá e procure ler o livro. Sabe? Por quê? Porque você precisa alimentar o que a gente está chamando aqui da base sólida em teste de software. É isso que vai te fazer vencer. Então, primeira dica é você absorver esse conteúdo, que é o conteúdo fundamental da área de testes, da disciplina em testes, que vai fazer com que você entenda quais são os seus fundamentos. Ok? Uma outra coisa importante ainda nesse primeiro passo aqui é o seguinte:
Às vezes a gente vai lá e começa a estudar sobre teste de software e a gente começa a ver algumas coisas que não estão condizentes com o nosso dia a dia. Por que isso? Porque, como eu já disse para vocês logo no início aqui desse vídeo, tem muito contexto histórico que pode ter influenciado na criação de um processo que não é o melhor processo dentro da sua empresa. Você precisa ter flexibilidade para saber implementar aquilo que você está aprendendo de maneira incremental. Não é chegar lá e meter o pé na porta e falar, ó, tá tudo errado aqui. Não, ó, vamos devagar. Tem como trazer aqui um pedaço disso, que foi escrito pelo Bach. Tem como trazer um pedaço disso, que foi escrito pela Elizabeth Hendrickson. Tem como trazer um pouco disso, que foi escrito pelo Jerry Weinberg. Pode trazer um pouco disso, que foi escrito pelo Anish. Pode trazer um pouco disso, que foi escrito aqui pelo Lee Copland. Pode trazer um pouco disso, que foi escrito pela Lisa Crispin. E vai, ó, trazendo de pouquinho em pouquinho aqui, ó, o que os principais pesquisadores de teste de software foram trazendo e montando para você, para que hoje você tivesse a riqueza de conteúdo que a gente tem sobre a nossa disciplina. Vai trazendo. E conforme você vai trazendo e vai aplicando, você vai crescendo. E conforme você vai crescendo, a sua base vai se tornando sólida. De maneira que as pessoas que estão ao redor de você vão ver você como uma referência. E quando isso acontecer, eu digo para você que você vai ter resultados similares ao resultado que o Rafa teve, resultados similares aos resultados que os outros meus diversos alunos ou pessoas que eu ajudo tiveram, que é conseguir crescer dentro da sua profissão de maneira sólida, sendo considerado pelas pessoas ao seu redor uma referência em testes de software. É diferente. Tem muitas das pessoas que estão assistindo esse vídeo agora que elas ainda estão dormindo perante a área de teste de software. Que elas ainda estão no automático, que elas ainda estão, ainda estão fazendo o que lhe ensinaram. Nunca pararam um minuto para buscar mais dos seus fundamentos. E ouviram falar um dia que fundamento não serve de nada. E hoje, quando falam sem base, falam de achismo. Quer ver uma frase comum na boca de quem não tem fundamento? Eu acho, eu penso, eu acredito. Estão entendendo? Me disseram assim, me falaram para fazer assim. Lá na minha empresa é assim. Não me fale sobre artigos. Eu aprendi na prática. São algumas das frases que as pessoas têm. Aqui fazemos desse jeito. Não importa quem foi o pesquisador que falou isso ou aquilo. Entende? Então são algumas frases que você pode escolher seguir desse jeito. Só que você vai ver que se você seguir dessa forma, você nunca vai conseguir ter tanto sucesso quanto você poderia ter. Entende? É sobre o quanto de sucesso você quer alcançar. O que você quer? Você quer um dia ganhar mais do que 10 mil reais? Você quer um dia morar em outro país, trabalhar em outro país? Você quer um dia poder ter flexibilidade para poder trabalhar de onde você quiser? Você quer ter um dia a possibilidade de conseguir alcançar uma vida melhor para você e para sua família? O que você quer? Se você quer ter sucesso, é necessário que você busque o sucesso. E buscar o sucesso não é algo que é simples, não é algo que é fácil. Não, não tem fórmula mágica. Você precisa buscar com afinco o seu objetivo. E buscar com afinco, nesse caso, é entender os fundamentos da sua disciplina e saber aplicar isso dentro do seu dia a dia. Beleza? Então, primeiro ponto, primeira dica, busque o fundamento, busque o que é a ciência que tem por detrás do seu papel. É isso, tá? Segunda dica, conheça muito, não é pouco, conheça muito sobre os componentes que permeiam a sua área. Pelo menos aqueles que estão diretamente relacionados com vocês. Quer ver um exemplo? Desenvolvimento de software.
Se você quer ter uma carreira sólida dentro da sua área, que é a área de teste, você precisa entender também sobre como funciona o ciclo do desenvolvimento de software, ou como funcionam as principais decisões que um desenvolvedor toma no seu dia a dia, ou como funcionam os principais problemas que ele tem no seu dia a dia. Sabe por que isso? Porque quanto mais você souber das áreas que estão próximas às suas, diretamente relacionadas às suas, mais você vai conseguir se comunicar e influenciar essas pessoas. Influenciar. Veja, se você não sabe como é que um desenvolvedor trabalha, o que ele faz no seu dia a dia, quais são os seus problemas, quais são as formas de atuação, como é a relação que ele vê perante a sua disciplina, quando você for falar de testes, você não vai conseguir entender o mundo dele, o mundo dela. E quando você não entende o mundo do outro, você pode falar e falar. A pessoa vai ficar assim, dentro da mente dela vai estar assim: ele não entende meu mundo, ele não entende meu mundo, ele não entende meu mundo, ele não entende meu mundo. E isso vai fazer com que você fale, e a pessoa não entenda. Ou não queira entender, ou ela não dá a mínima porque você está falando. Por quê? Porque você não está falando de uma maneira que ela consiga entender a relação que existe do seu papel com o dele. Você já parou para pensar? Às vezes quando a gente está chateado, chega alguém perto da gente e fala assim: puxa, estou sentindo que você está triste. Você fala assim: eu estou triste mesmo. Aí a pessoa fala assim: por que você não vai ali fora, na praia, e dá 3 pulos na areia? Isso vai fazer com que você fique feliz. Você vai falar assim: mas você sabe por que eu estou triste? Eu estou triste por causa dessa situação aqui. Não, pode ir lá, faz isso e vai dar certo. Você fala assim: mano, você está ficando louco. Agora, se a pessoa fala para você assim: olha, qual é o seu problema? Você fala: meu problema é esse. A pessoa fala assim: eu já vivi isso. Eu sei o que você está passando. E eu tenho outras 5 pessoas que eu conheço que passaram por essa situação também. É difícil. Eu te entendo. Nesse momento você deve estar pensando isso, A, B, C, D. Não é real? A pessoa fala: é verdade, cara. É exatamente isso que eu estou sentindo. Eu tenho uma coisa que pode ajudar você a melhorar. Faça isso. E você, por saber que a pessoa sabe da sua vida, sabe dos seus problemas, entende o seu mundo, você vai falar: mano, faz sentido o que essa pessoa está falando. Por mais que eu não tenha tanta confiança nela, eu vou pelo menos ouvir. Entendeu aqui a diferença? Agora não, você não sabe nada de desenvolvimento, você não entende sobre isso, você não gosta disso, você nunca nem quer falar com o desenvolvedor. Quando você for falar sobre os seus problemas que vão estar relacionados aos deles, esquece, ele não vai te entender. E esse é um dos maiores porquês que hoje em dia, né, eu defendo tanto que nós, que o Waze, precisamos de uma vez por todas largar de lado, né, piadinhas de treta com outras áreas. Por exemplo, durante muitos anos teve um problema muito grande de relação entre desenvolvedores e testadores. Hoje em dia a gente vê muitas piadinhas sobre isso. Fala: toma cuidado com essas piadinhas, porque essas piadinhas elas só ressuscitam um momento da nossa trajetória que não foi nada legal, foi péssimo. Entendeu? Hoje em dia, entender o desenvolvedor e trabalhar junto com ele e saber do mundo dele é algo que me faz entender muito melhor sobre aquilo e me faz ter mais a confiança deles. Quer ver um exemplo? Me lembro de uma empresa que eu fui entrar e que os desenvolvedores não entendiam que testadores poderiam atuar junto com eles. Eles não entendiam isso. Eu precisava ver o código, eu precisava entender sobre a arquitetura, precisava fazer muitas perguntas sobre o mundo deles para que eu pudesse melhorar o meu mundo. E eles não entendiam dessa forma. Sabe como o dia que quebrou a barreira? Foi assim, eu tinha acesso a um código e eu estava lá codificando um teste automatizado dentro do código deles. E peguei uma tarefa pequena para mim e comecei a implementar lá. E aí eu peguei e chamei um deles e falei: olha, será que tem como você dar uma olhadinha aqui? Eu não sei se eu estou indo no caminho certo. Ele olhou e falou: Bote, mas você sabe codar? Sei aqui, eu não sou um especialista como vocês são, mas eu sei codar sim, olha só. Esse daqui é o que eu comecei a criar, eu vi aqui,
que tem esse ponto aqui que até pode ser melhorado. O que você acha? Você acha que faz sentido? Nossa, faz muito sentido. A partir daquele momento, foi o momento que eles começaram a entender que eu conhecia sobre o mundo deles. Isso me abriu muitas portas. A mesma coisa é com o UX. A mesma coisa é com o produto. Puxa, a gente vive rodeado de pelo menos 3 partes: design, desenvolvimento, produto. Eu preciso entender da vida deles para que eu possa então me comunicar com eles de uma maneira muito mais profunda. Isso vai fortalecer a minha base, vai fazer com que eu tenha uma carreira sólida. A minha carreira sólida depende de posicionamento. Quando eu me posiciono de uma maneira a ser, entendem, mais completo, isso me faz crescer demais. Carreira sólida em teste de software envolve sim você entender das disciplinas que estão pelo menos próximas, coladas com a sua, para que você consiga falar de maneira a influenciar, porque você conhece os problemas dos outros. Vamos para a nossa dica número 13 então. Mantenha-se atualizado ou atualizada e se exponha a problemas complexos. Tem gente que hoje em dia está olhando para o ágil, né? Para quem é novo aqui, ágil é uma, como vou dizer assim, pensa que existem formas de você desenvolver um projeto. Vamos colocar assim como exemplo um projeto, para a gente falar de linguagem bem simples. Você tem um desejo de fazer algo, de criar um software. Então, a forma com que você gerencia, né, esse processo de desenvolvimento do software pode ser feito de diversas formas distintas. Hoje em dia, né, tem uma forma que é muito conhecida, que é o ágil. Cara, o ágil já surgiu há muito tempo atrás. Vamos colocar assim, pelo menos mais do que 15 anos. Tá bom? Pelo menos mais do que 15 anos. Mas hoje em dia ainda, a gente tem profissionais que não fazem a menor noção do que é o ágil. Entende? Shift Left Testing é um termo que hoje em dia, nossa, está na boca de todo mundo. Foi criado pelo menos há mais de 10 anos atrás. Entende? Pirâmide de testes, mais de 10 anos atrás. E são termos que hoje em dia, sabe, muitas pessoas ainda nem sabem do que se trata. Você tem que pensar assim, ó. Quer construir uma carreira sólida, uma base sólida? Sabe o que você faz? Esteja atualizado. Ouviu um termo que é da sua área ou das áreas próximas à sua? Pesquisa. Vai para a internet, no Google, e faz a pesquisa. Faz a pesquisa em inglês, porque tem muito material, porque né, pessoas de todo mundo, em vez de ficarem escrevendo só no seu idioma, escrevem em inglês, e isso né, vira então um conteúdo que é disponível né, para o mundo inteiro. Pesquisa em inglês, lê um pouco mais sobre aquele determinado termo, e você vai conseguir se manter atualizado. Entende? Uma vez que você conseguir juntar essas 3 dicas, conheça os fundamentos da sua disciplina. Seja flexível o suficiente para conseguir adaptar aquilo para o seu dia a dia. Conheça muito sobre as áreas que são próximas à sua. Os seus problemas, como funciona, como ela se relaciona com a sua. E terceiro, mantenha-se atualizada para conseguir continuar crescendo a forma com que você faz a sua atuação em teste de software. Uma vez que você tiver esses 3 implementados dentro da sua forma de pensar, da sua forma de agir, do seu posicionamento, você vai ter uma base sólida em teste de software. Então lembre-se desses 3 pontos, que eles são definitivamente o que vai fazer com que você consiga então né, estabelecer-se dentro da sua profissão. Quer conteúdo? Vai no meu YouTube, tem centenas de vídeos lá para ajudar você a fortalecer os seus fundamentos, a solidez da sua carreira. Não se contentou apenas com esse conteúdo? Sai pesquisando na internet sobre os termos, sobre os nomes que eu falo nos vídeos. Aplica no seu dia a dia. E isso vai te ajudar a conseguir então, sabe, fortalecer
Isso que você precisa ter, que é uma carreira sólida dentro da sua área. Uma vez que você fizer isso, você pode ter certeza que você vai perder o medo de perder o emprego, você vai perder o medo de falar, vai perder o medo e a falta de confiança que você tem quando você termina de realizar um trabalho e vai olhar para trás para saber se ficou bom o suficiente. Porque você vai, entendeu? Tá se preparando de verdade, ok? Eu quero agradecer a todos vocês que participaram hoje aqui também, assistiram aqui esse vídeo. Não esqueça de deixar seus comentários, de deixar seus feedbacks. E lembre-se, convide seus amigos para participar também aqui e assistir esses vídeos. Frequentemente eu estou compartilhando conteúdo com vocês para ajudá-los a conseguir alavancar sua carreira e aumentar seu salário em mais de 30%. Muito sucesso a todos e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!